Então, olá a todos, o meu nome é Sónia, faço parte da equipa do Corrente de Atlas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast chamado Conversas de Ciência. Esta rubrica surgiu então com o propósito de explorar de forma simples diferentes temas ligados ao mar, com a ajuda do convidado, que agradeço agora ao Luís por ter aceito este convite. Olá, Obrigado. Luís. Olá. Hoje temos então um estudante de doutoramento, que é o Luís Ferreira Pereira, a quem aproveitamos já para agradecer a disponibilidade. O nosso convidado é então biólogo e engenheiro eletrotécnico, formado pela Universidade do Porto. Conta já com 8 anos de experiência na área de investigação e os seus interesses científicos focam-se na busca de soluções para questões de pesquisa que anteriormente eram intratáveis e que estão atualmente ligadas ao meio marinho e particularmente focadas nas alterações climáticas, através do desenvolvimento de dispositivos eletrónicos personalizados. Hoje a conversa será então em torno da temática das adaptações locais a nível da intertidal, nomeadamente face ao fenómeno do aquecimento das águas do mar. Dou então a palavra agora ao Luís, sendo que a primeira pergunta, queríamos então saber um bocadinho sobre si, incluindo também que nos fala um pouco sobre o seu percurso académico, até a temática que hoje trabalha atualmente. Obrigado, Sónia. Pois então, eu comecei precisamente por Biologia. Licenciei-me em Biologia na Faculdade de Ciências e desde o início que eu gostava de trabalhar com o mar. Sendo que não fui diretamente para a Ecologia como estou neste momento, muito menos para a Engenharia. Eu inicialmente fiz a licenciatura e o mestrado e comecei a trabalhar em investigação na aquacultura, o que é relativamente diferente do que eu faço agora, uma vez que o que faço agora tem muito em virtude a ecologia das espécies e a forma como elas estão ameaçadas face ao aquecimento global. No entanto, na aquacultura eles fazem muito uso da tecnologia, bem mais do que na ecologia, porque é necessário ter sensores em todos os tanques para entender como estão os peixes, como estão os animais que está a tentar produzir. E isso chamou-me a atenção logo desde cedo, e ao ponto de eu achar que um biólogo que está constantemente a requisitar e a requerer o trabalho de um engenheiro tem muitas limitações. E havia ali uma dificuldade de diálogo muito interessante entre o biólogo e o engenheiro eletrotécnico. O engenheiro eletrotécnico acha sempre que o que o biólogo quer fazer é impossível e o biólogo acha que o engenheiro complica tudo. E isso aliado ao facto que eu achava mesmo muito interessante o desenvolvimento dos aparelhos eletrónicos, decidi então, enquanto estava a fazer investigação em aquacultura, ir para engenharia eletrotécnica. Então eu estava durante o dia a fazer investigação em aquacultura, com uma bolsa, precisamente no CIMAR, no Porto, e à noite estava a tirar a engenharia eletrotécnica. Quando terminei, ao final dos 3 anos, felizmente que fui o melhor finalista do ISEP, e logo de seguida pensei, ok, agora o que fazer com este know-how? À partida seria de imaginar que eu ia voltar para a aquacultura, desenvolver então sensores e aparelhos todos XPTO, mas não. Quando comecei a pesquisar com quem trabalhar, com que grupos colaborar, apercebi-me que os desafios da ecologia são muito mais interessantes, porque tratam-se de aparelhos que tu tens que colocar nos locais mais exóticos do mundo, desde colocar nas costas da Namíbia, colocar sensores no Polo Norte, colocar sensores nas árvores da Amazónia para medir a umidade e obter com estes aparelhos medições únicas que mais ninguém tem. Isso é que eu achava incrível. Como é que de repente és a única empresa, o único investigador que está a recolher leituras sobre as variações de umidade no centro da Amazónia ou mesmo das variações térmicas em algumas ilhas desertas que não têm ninguém, e com isso entender as particularidades das espécies que lá estão. E com isto acabei por estabelecer contacto com um grupo de investigação no Sibiu, o Mar Change, que era um grupo que já tinha iniciado, da autonomia deles, apenas biólogos, mas eles próprios já tinham iniciado o desenvolvimento de alguns aparelhos eletrónicos para os auxiliar a medir temperaturas no campo, nomeadamente nas praias, na zona intertidal, sensores de temperatura que ficavam lá há 10 anos, a medir a temperatura do período submerso e o imerso de alguns organismos que eles estudavam, nomeadamente de lapas e mexilhões,
e rotineiramente, uma vez por ano, fazer uma ronda quase que pelo mundo inteiro para recolher as temperaturas dos sensores que eles deixavam lá ficar de um lado para o outro. E os sensores perduravam. E eu achei, epá, isto é fantástico. Viajar à volta do mundo para colocar sensores em todo lado, seres o autor da tua tecnologia e dos dados únicos que estás a ir buscar, isto é incrível. Então aliei-me a eles. Muito depressa. Aliás, na primeira reunião que tive com eles, num espaço de 40 minutos, de os conhecer e de falar dos meus interesses e do quão impressionado eu estava com o que eles estavam a fazer, e eles propuseram fazer doutoramento com eles. Literalmente, pá, isso é mesmo interessante, isso de criança de engenharia e a biologia é espetacular. Porquê que não ficas cá a fazer doutoramento? E eu caí na armadilha. E então mudei, de repente, da aquacultura para a ecologia, e de repente já não estou a determinar quanta proteína é que o robalo tem que consumir para atingir o crescimento que tu queres, mas estou a desenvolver sensores para colocar na Namíbia, nomeadamente, onde já fui, desenvolver aparelhos para controlar câmaras climatéricas que te permitem simular ondas de aquecimento que ainda não foram observadas, ou outras que já foram observadas e tu sabes que sim, porque tens os dados de temperatura do campo para conseguir comprovar. E pronto, neste momento já estou no último ano de doutoramento, os aparelhos que eu estou a desenvolver já estão a ser aplicados, ainda estou a desenvolver alguns novos, a maior parte dos aparelhos já irão, no fundo, ter mais uso depois do meu doutoramento do que durante o meu doutoramento, porque é uma corrida contra o tempo, entre desenvolveres e aplicares, mas estou satisfeito com a oportunidade e com a temática. Então parece que primeiro começou com a aquacultura, então, mas depois viu que não era bem na aquacultura que queria desenvolver a parte dos aparelhos eletrónicos, então foi um bocadinho para a ecologia. Mas isso foi por gosto, não por tipos de saída. Exatamente, foi por gosto, porque se fôssemos olhar às saídas, existe até muito mais indústria, muito mais atração a Exato, nível do mercado de trabalho na aquacultura do que na ecologia. sim. Pronto. Obrigada, Luís, por este pequeno momento introdutório. Vou então passar aqui a umas perguntas em relação ao trabalho que está a desenvolver agora, no momento. Então, começo por esta aqui, que parece que é um bocadinho extensa. Desde a Revolução Industrial, que a emissão de gases de efeito de estufa tem crescido ao longo dos anos, dando origem, entre outros fenómenos, ao aumento da temperatura terrestre anormal, que é um dos maiores problemas de raiz antropogénica que enfrentamos hoje, sem muito pouca margem para reparar o quase alcance dos mais 1,5 graus, de que se tem falado muito ao longo dos anos. Na sua opinião, qual é a importância que reside no estudo deste efeito no meio marinho? Há alguma preocupação acrescida em estudar, por exemplo, mais as zonas intertidais em detrimento de outras zonas marinhas? Ou é igual? As zonas intertidais são particularmente interessantes, não porque as alterações climatéricas nelas são mais acentuadas, mas porque elas experienciam o pior dos dois mundos. Ou seja, se as alterações climatéricas começam a influenciar a temperatura atmosférica, aquilo que nós percepcionamos, no fundo, do que nós chamamos de um dia mais quente ou um dia mais frio, as espécies intertidais, no período imerso, portanto, quando está a maré baixa, ficam expostas a essas ondas de calor. E, ao mesmo tempo, quando as alterações climatéricas começam a fazer alterações nas correntes marítimas que causam, por exemplo, nomeadamente as correntes de Courier à volta do Atlântico e que permitem-nos ter a água fria que temos, se isso se altera, ao mesmo tempo as espécies, quando já estão num período submerso, começam a tolerar temperaturas diferentes. E atenção que às vezes nós, quando pensamos em condições atmosféricas, uma alteração de 5 graus é assustador. Mas para atingir essa gravidade na água, por vezes é 1 grau ou 2, porque a variação da temperatura na água é muito menor. Nós aqui temos temperaturas na água que vão dos 15 aos 21 e atingem os 21 aqui na Zona Norte em períodos muito restritos do tempo em que a poelinha branda, mas se de repente tivermos esses 21 graus durante 3 ou 4 semanas contínuas, os impactos são catastróficos.
E estas espécies intertidais, especialmente as sésseis, especialmente aquelas que não conseguem fugir, portanto, não estou a falar de caranguejos, estou a falar de mexilhões, estou a falar de algas, essas são obrigadas a tolerar aquela amplitude total desde os 14 graus submersos até aos 40 graus imersos no pico do calor. Portanto, as espécies intertidais estão expostas a dois mundos que estão a ser influenciados pelas mesmas causas. Ok, obrigada. Para a próxima pergunta, as espécies, ou a espécie, neste caso, que escolheu estudar nesta zona intertidal que brota em diversidade, vai de encontro à falta de informação que ainda existe sobre a sua plasticidade e comportamento face ao aquecimento do mar? E já agora, em que é que se baseou para esta escolha? E qual seria outra escolha interessante? Eu tenho a sorte de estar a trabalhar com uma temática, que é a adaptação local, eu já explico isso, que está muito por explorar em inúmeras espécies, especialmente de algas. A adaptação local pressupõe que populações diferentes da mesma espécie poderão, ao longo dos anos, ao longo dos milhões de anos, porque estão expostas a condições diferentes, começar a divergir em tolerâncias. Ou seja, se tens uma alga que está presente, e isto vou falar até já em detalhes da minha espécie em específico, é a Ascophyllum nudosa, uma alga castanha que se encontra na nossa costa. Esta espécie vai desde Portugal até a Noruega. Como é claro, as condições climatéricas aqui em Portugal e na Noruega são completamente diferentes. E o que é normal, então, de denotar-se em adaptação local, ou seja, a tolerância térmica da população da Noruega não ser exatamente a mesma da de Portugal. E porquê que isto é interessante? Com o avistar das alterações climatéricas, com o projetar do impacto das ondas de calor, tanto atmosféricas como marítimas, é de questionar que espécies ou que populações irão sofrer primeiro. Porque, por um lado, podemos falar que as populações da Noruega estão muito mais distantes de vir a experienciar dias de 40 graus como as de Portugal. As de Portugal já começam a ter isso quase todos os verões. Mas, por outro lado, mesmo as da Noruega tão distantes disso, se calhar o limite térmico delas não é aos 40 graus, e se calhar está mais próximo do que parece. Então coloca a questão, será que a espécie ou a população que está no limite mais quente tem uma tolerância térmica que lhe permite vir a resistir ao aquecimento que a avizinha de uma forma diferente da Noruega, atribuindo valores? Se os 42 graus atmosféricos fossem um ponto letal para as populações que estão em Portugal, mas para as da Noruega já não seriam os 42, seriam os 38. O que é que está mais próximo? De termos 42 graus sucessivos em Portugal ou os 38 na Noruega? E aí incide o meu doutoramento, de perceber como é que esta espécie, e eu tive a sorte, mais uma vez, de poder escolher a espécie, porque há muitas espécies no qual há muito pouco conhecimento sobre esta questão da adaptação local, então decidi incidir na espécie e perceber como é que as populações diferem e qual é que está mais ameaçada. Se tivesse outra opção de escolha, se tivesse mais tempo para fazer outra investigação noutra espécie, qual é que seria? Seria também uma alga? Ou... Não, ia para um gastrópode. As algas são fantásticas e são facílimas de trabalhar em vários aspectos, nomeadamente não fogem. Nunca te vão sair dos tanques de ensaio e começar a fugir. Sim. Mas acho que tinha sido uma complementaridade espetacular o ter feito um gastrópode, nomeadamente uma lapa, uma patela vulgata, por exemplo. Ao mesmo tempo que tinha feito uma alga. Portanto, teria que ser normalmente uma espécie séssil, isso é importante, porque as espécies sésseis, pelo facto de não se poderem deslocar tanto, ficam muito mais sujeitas a este efeito da adaptação local, e teria sido interessante ver como é que tanto um animal como uma alga, sob as mesmas condições, estão a diferir. Exato. No estudo atual, as adversidades das populações biológicas foram exclusivamente expostas, então, ao nível da temperatura, certo? Não avaliam mais nenhum impacto de alterações climáticas. No meu trabalho, as alterações são principalmente pela temperatura, tanto da água como do ar. Sim. Mas há outros trabalhos que já têm tentado explorar em únicas populações, portanto, sem averiguar várias populações da mesma espécie,
outros detalhes, nomeadamente o grau de umidade do ar. Porque quando falamos em temperatura atmosférica, estamos a esquecer que isso influencia enormemente a umidade e, por sua vez, a tolerância de um organismo a uma temperatura varia bastante também com o seu nível de umidade. Ou seja, quando há mais umidade, ele tende a tolerar uma temperatura superior. Sim, certo. E também há trabalhos com correntes de ar, tentar perceber se a força da corrente de ar que promove a seca do organismo se influencia, e influencia, há imensos estudos a demonstrar isso. O próprio substrato, por exemplo, se estivermos a falar de uma alga, o substrato da praia decide muito a capacidade dela fixar nessa praia, e a maior parte das espécies de algas que estão nas zonas intertidais, a partir do momento que se desprendem, quer porque estavam demasiado débeis ou porque veio um período de força marítima demasiado agreste, elas morrem. Exato. Na grande maioria das vezes, ao desprenderem-se, morrem. Portanto, há muitos outros fatores, além da temperatura, que tendem a ser estudados. E, por vezes, a correlação deles face ao aquecimento global não é direta, mas está frequentemente presente. A temperatura, então, também pode ser designada como um driver ambiental que influencia propriedades físicas da água e químicas também, como, por exemplo, a concentração de CO2, a dissolução de oxigênio ou então mesmo a salinidade. Seria interessante aliar o estudo de outras propriedades da água em conjunto com a influência do aumento da temperatura? Neste caso, o quão complexo seria esta inclusão, tendo mais ou menos por base o trabalho que está a fazer? Depende do que escolhermos, mas há alguns parâmetros relativamente fáceis de adicionar, nomeadamente o CO2 barra pH, porque a partir do momento que começas a injetar CO2, começas a acidificar a água, e são estudos que já estão a decorrer, não por mim, mas no CIMAR, há outros grupos a trabalhar com a injeção de CO2 e a acidificação da água como estudo precisamente do aquecimento global. Um dos impactos é precisamente esse e está a decorrer em várias zonas. Existem também outros parâmetros interessantes e relativamente fáceis de adicionar, como a carga nutricional. O upwelling que nós temos aqui na zona norte do país acarreta muitos nutrientes, ele traz água fria e nutrientes. E é de estipular, com as alterações climatéricas, que o upwelling na zona de Portugal enfraqueça. Mas não é assim em todas as zonas. Há zonas de upwelling, e há várias zonas de upwelling à volta do mundo, nomeadamente na Namíbia, nem todas estão a enfraquecer. Então é questionar, nas que estão a enfraquecer, uma vez que de repente vais variar a temperatura da água e a carga nutricional, o que é que vai acontecer? Então há grupos que vão trabalhar com isso, com a suplementação de nutrientes na água e da temperatura fria que simulam um efeito de upwelling, ou então a ausência disso, e com água mais quente, que simula o desaparecimento de um upwelling, ou o enfraquecer dele. É possível, então, que algumas populações de uma certa espécie possam prosperar numa região e noutras serem severamente afetadas? Vai um bocadinho de encontro àquilo que estou a falar da parte de Portugal e Noruega. Que implicações macroecológicas podiam divergir deste tipo de problema? Isso é quase o título da minha tese. A importância é aparentemente óbvia, ou seja, havendo populações que estão mais próximas de um ponto crítico, poderão desaparecer primeiro, mas isso não é assim tão linear, porque se fores a observar para a distribuição das espécies, por exemplo, eu falo que a minha espécie vai de Portugal até a Noruega, mas não em contínuo. Há falhas, há zonas, por exemplo, a zona de Biarritz, entre Espanha e França, em que a minha espécie não está presente, porque a água é demasiado quente. Então tu vais tendo assim patches, né, segmentos em que a espécie está presente e em zonas em que não está presente ao longo da distribuição. Então cria aí várias zonas propícias a aquecimento, a adaptação local, ou seja, se as populações estão isoladas e as condições climáticas são diferentes, todas elas podem progredir para a aquisição de uma identidade diferente em termos de tolerâncias térmicas. É claro que, por vezes, se fores avaliar daqui para a Espanha, não é o suficiente, ou poderá não ser o suficiente para avaliar as suas diferenças. Daí eu falo muito em comparar a zona de Portugal com a da Noruega. Mas pode haver diferenças o suficiente para tu não poderes assumir com clareza, ou não no imediato, a partir de que ponto da latitude é que a tua relação entre o isolamento das populações e as alterações climatéricas a que elas estão sujeitas lhes confiram identidades diferentes e pontos de extinção diferentes. Então, o que eu estou a tentar perceber é quais as populações que estão mais próximas de estar ameaçadas, porque apesar de haver a ideia geral de que as populações estão-se a mover para os polos, isto é muito típico nas extinções de pós-época glaciar, ou seja, com o aquecimento,
as populações começam a extinguir das zonas mais quentes e começam-se a deslocar para os polos, que é para as zonas onde ainda conseguem ter tolerância térmica. Isso pode não ser assim tão claro. Pode haver zonas onde tu deixas de ter a espécie e outras onde voltas a ter a espécie. Lá está, dependendo do isolamento que eles tinham antes e das condições climáticas que tiveram a ter. Obrigada. Da informação e experiência que possui, que tipo de adaptações e a que nível estes organismos poderiam sofrer para sobreviver, então, num mundo que está em mudança, por assim dizer? Há inúmeras, começando por, das mais evidentes tem sido a reprodução. Ou seja, a capacidade de se reproduzirem, de os seus gametas tolerarem as temperaturas que estão a experienciar, tendem a ser dos primeiros fatores a influenciar a espécie. Ou seja, não é tanto pelos adultos morrerem quando vem a onda de calor, por vezes, mas sim porque os adultos não estão a ser capazes de se reproduzir e de repovoar os indivíduos que vão perdendo. Que é porque morrem, porque são consumidos, porque são arrancados das rochas com a força das águas. E aí temos outra questão até. A força com que as algas se fixam nas rochas também é influenciada pela temperatura. Ou seja, por vezes uma onda de calor pode prejudicar a fisiologia da alga ao ponto de ela ficar muito débil, não de morrer diretamente, mas ser incapaz de tolerar a próxima força de ondas que venha, então ela desprende-se das rochas e isso muitas vezes leva à morte dela. Depois temos coisas mais metabólicas, como a capacidade de aquisição de nutrientes da água, a capacidade de respiração, ou até mesmo as enzimas de choque proteico que a protegem das ondas de calor. Ou seja, há todo um mecanismo de proteção das enzimas que se ativa numa alga ou num organismo, isto é até bastante somático para as espécies, que protege as suas enzimas vitais para o funcionamento dos picos de calor. Chamadas as heat shock proteins, as temperaturas de choque térmico. E o ponto em que essas enzimas começam a acionar e a proteger as enzimas e até onde conseguem funcionar varia bastante espécie para espécie e até mesmo de população para população. Ou seja, há populações que desencadeiam esse sistema de defesa durante um período muito mais extenso, ou melhor, durante uma gama mais extensa de temperaturas do que outras. O que levanta a questão, será que isto está a proteger mais? E depois há ensaios a demonstrar que sim, realmente. Portanto, há vários parâmetros ao longo da fisiologia da alga que começam a divergir. Basta às vezes pensar sobre o que é que ela está a ser selecionada. E logo a fixação dela e a reprodução e a capacidade de se alimentar são dos principais. Então, neste caso, se as algas, a espécie que está neste momento, se sofresse um aumento de temperatura e que conseguisse, durante algum tempo, adaptar-se, era provável que num futuro próximo deixasse de ocorrer num certo local se a temperatura se mantivesse, mesmo tendo tido estas adaptações? Estás a perguntar se a alteração da tolerância térmica pode chegar ao ponto de levar a resistir a um ponto de extinção mais tardio, ou seja, se viesse. Sim, e isso no fundo vê-se em todo lado. Mesmo as populações que chegam até aqui a Portugal, e há muitas espécies, ditas espécies de águas frias, que vêm desde a sua distribuição do norte da Europa, chegam a Portugal e não passam de Portugal. Geralmente até nem passam de Viana do Castelo para baixo, que é onde o aqualing ainda tem bastante efeito, na zona norte de Portugal. Essas espécies só resistem a estar aqui porque gradualmente foram conseguindo ganhar resistência. Há vários estudos que debatem isso. Isto é, há estudos que demonstram que as populações que estão no limite mais quente estão a resistir mais porque gradualmente estão a empurrar com a sua tolerância térmica o limite da distribuição da espécie. À medida que resistem mais, vão conseguindo deslocar-se para zonas mais quentes. E há estudos onde demonstram que outras espécies já estão a perder essa batalha. Então já começam a dizer que as espécies nos limites mais quentes eles chamam-lhe a fritar. Há um estudo muito interessante onde se chama Frying at the Edges, que é precisamente tentar inferir com os resultados dele que as populações de algumas espécies que estão no limite mais quente estão a perder a batalha porque a resistência deles na realidade ainda não é assim tão diferente do que está na zona das populações que estão nas zonas mais frias. Então elas estão simplesmente a sofrer e a desaparecer aos poucos. Portanto, tens aí um pouco dos dois mundos. Agora, o crítico perceber, e não é fácil,
é entender que espécies estão a conseguir tolerar e até quando é que irão poder tolerar. Daí a importância de poder replicar estas condições climatéricas em laboratório, porque não podes simplesmente chegar à praia e decidir ter um dia de 40 graus, mas no laboratório podes fazer isso e podes avaliar como é que as populações estão a lidar com aquelas ondas de calor. É a magia do laboratório e de ter um biólogo aliado à engenharia. Pronto, parece que estamos a terminar esta entrevista, mas antes gostaria de pedir então uma mensagem, uma pequena reflexão final sobre a temática que estamos hoje aqui a falar, e vou fazer uma pergunta para a resposta ser mais ou menos aliada possível à pergunta. No mundo em constante atualização científica, como é que avalia a importância de aliar as ciências biológicas ao leque de instrumentos tecnológicos existentes e quais são as principais barreiras que ainda existem? Pode surpreender muita gente, mas o trabalho da biologia, em especial da ecologia, já acarreta uma complexidade tecnológica enorme. É muito frequente, hoje em dia, um biólogo ter que saber programar várias línguas para poder correr algoritmos de inteligência artificial e poder projetar onde é que as suas espécies se vão encontrar no dia da manhã. Em relação às ferramentas mais físicas, a nível de hardware, os biólogos são incrivelmente engenhosos. E eu não sou nem de perto nem de longe o primeiro a desenvolver aparelhos eletrónicos específicos para a minha investigação. Tens trabalhos desde os anos 40, 50, 60, onde eram desenvolvidos aparelhos que ainda hoje me surpreendem como é que os biólogos conseguiam desenvolver aquilo. Autênticos gadgets desafiantes mesmo para um engenheiro de hoje em dia. E acho que poderemos estar esperançosos, um pouco porque os biólogos são incrivelmente competentes e incrivelmente adaptáveis, desenvolvem aparelhos e técnicas para chegar às suas conclusões muito além daquilo que seria de imaginar para um biólogo, porque não só pensa, o biólogo aprende sobre a biologia, sobre os organismos, pois, mas os biólogos quando metem mãos na massa aprendem de tudo, desde a programação, eletrónica, inteligência artificial, o que for preciso. E hoje em dia quase que não se consegue manter uma carreira em biologia sem o fazer, sem ser extremamente adaptável e sem aprender essas tecnologias atuais. E por outro lado, o mundo está cada vez mais desperto para isto e estamos cada vez mais de olhos abertos para o que os biólogos têm para dizer e para os riscos que as espécies correm. Ou seja, a voz do biólogo é cada vez mais ouvida e de forma bem merecida. Muito obrigada, Luís. Bem, parece então que chegamos ao fim do nosso podcast. Queremos agradecer mais uma vez ao Luís a disponibilidade e o aceito do convite. Esperamos que todos tenham gostado e sintam-se à vontade então para depois fazer as vossas perguntas. Esta conversa ficará disponível então em formato vídeo no nosso Instagram e canal do YouTube e em áudio no Spotify. Basta pesquisar por Corrente de Atlas ou então por Conversas Ciência. Qualquer dúvida, façam a pergunta no nosso Instagram. Obrigada a todos e vemos então em mais uma conversa de ciência. Até à próxima.